Boa noite, seja bem-vindo ao debate com deputados da Madeira na Assembleia da República. Neste ordem do dia temos as presenças de Paulo Neves, do PSD, e Ernesto Ferraz, do Bloco de Esquerda. Hoje vamos falar do Programa de Estabilidade, que foi discutido a semana passada na Assembleia da República. Também vamos falar da situação dos políticos nesta altura em que se avizinham eleições, numa altura em que se fala muito em populismos, questões que também foram abordadas, nomeadamente nos últimos discursos, no 25 de abril. Começo pela questão do Programa de Estabilidade e começo pelo deputado Paulo Neves, programa que foi discutido e apresentado já pelo Governo para 2019-2023, que prevê um crescimento para este ano de 1,9% e que já fala em excedentes, digamos assim, das contas públicas para 2020, de 0,3% e de 0,7% em 2023. Portanto, estes números, a fazer fé nestes números, digamos que as contas públicas a caminharem para uma situação até agora que não se verificava no nosso país. Pois, boa noite, Gil, boa noite aos nossos telespectadores. Eu acho que o plano que foi apresentado pelo Governo é um plano muito decepcionante, por uma simples razão. Portugal, como sabe, é dos países mais pobres da União Europeia. Portanto, se há país na União Europeia que tem que crescer muito mais que os outros para compensar o seu atraso, é Portugal. Na verdade, é dos que crescemos menos. Aliás, se reparar, Portugal está sempre na cauda da Europa. E não nos podemos esquecer que outros países que, entretanto, entraram para a União Europeia ultrapassaram-nos. Todos nos estão a ultrapassar e nós cada vez mais na cauda da Europa. Só para ter uma ideia, se nós nos compararmos ao mais rico ou aos mais ricos da Europa, da União Europeia, como é o caso do Luxemburgo, nós com este crescimento vamos levar 140 anos a chegar até ao nível deles. Eu vou repetir. Levamos 140 anos para chegar ao nível deles. Ou seja, eu que acho que Portugal tem todas as condições para ser tão rico como os mais ricos, e acho que é isso que nós devemos defender, é o Portugal ser um país rico, faz-me imensa impressão estas projeções absolutamente decepcionantes do Governo. O Gil disse Mas acha bem, que são projeções pouco otimistas? Quer dizer, não faço ideia, são muito otimistas ou pouco crescer otimistas. 1,9% em 2019, aliás, um país com as até um valor diferente daquilo que estava previsto no Orçamento do Estado, ainda é inferior. Sim, ainda é inferior. O que lhe estou a dizer é o seguinte, nós somos um país pobre e temos que sair um país rico. E para ser um país rico, temos que crescer muito mais do que 1,9%. Mas a questão aqui que se coloca é como? Pois é por isso que existem os governos, como é evidente. Isto ainda há dias até... Os governos e as oposições que devem apresentar alternativas, não é? Exatamente isto. Sei lá, isto é mais fácil do que parece. Se você tem um problema de pobreza, só consegue combater a pobreza criando riqueza. Tudo o resto é fantasias. Pode dizer que há várias formas de criar a riqueza. Isso é outra coisa. Agora, não me venham com fantasias. Se você tem um problema de pobreza no país, que temos... que nós às vezes... Sabe quais são os dois maiores problemas que o Portugal tem? Pobreza, que é 30% dos portugueses são pobres. Ponto. E os baixos rendimentos, que andam à volta de 800 a 1000 euros. Este é que é o grande problema de Portugal. Portanto, se o nosso problema é a pobreza, só uma forma de combater a pobreza, criar riqueza. Ponto. Quanto aos números, são decepcionantes, porque é o que eu lhe digo, para nós atingirmos aqueles que são os mais ricos, que é isso que nós devemos querer ser, os mais ricos, tão ricos como o Luxemburgo, vamos levar 140 anos com este crescimento. Portanto, este crescimento é um crescimento muito reduzido, e mais, o Gil falou do déficit. Que são agora, outros números que estão também previstos neste programa de estabilidade. Segundo o Governo, quando isto acabar, este plano que agora é prometido até 2023, o déficit vai estar a 0, ou mesmo talvez um bocadinho positivo. Mas é preciso ver também à custa de que é que se vai atingir isso. Eu não tenho nada contra o déficit, bem pelo contrário. Acho bem que a gente ande com as contas em dia. 0 até com saldos, com excedentes, não é? Exatamente, o que quiser. Acho muito bem que se tenha as contas em dia e que não se ande na loucura que é bom que a gente não se esqueça que em 2011 andávamos com 10, em 2010 com o déficit a 11%, que isto é de loucura, foi por isso que falimos, como deve imaginar, e a responsabilidade foi inteira do Partido Socialista. Não foi a primeira, não foi a segunda, foi a terceira vez que ele faliu o país, em 40 anos, e faliu o país porque tivemos um déficit de 11%. Portanto, como deve imaginar, acho muito bem que tenhamos as contas em dia. Agora, como é que nós conseguimos este déficit? É muito simples, é de duas formas. Para já, uma brutal carga fiscal, como se sabe, que já atingiu os 35% da riqueza nacional, já vai para impostos. Primeiro, é por aí que você consegue. E segundo, cortando nos serviços públicos. O investimento em Portugal não existe. Só para ter uma ideia, quase 80% do investimento público que se faz em Portugal é com dinheiro que vem de Bruxelas. Não é com dinheiro do governo português, é com dinheiro que vem de Bruxelas. E mesmo assim tem baixado. Ou seja, o governo português
tem uma carga fiscal absolutamente asfixiante, seja para as pessoas, seja para as famílias, seja para os trabalhadores, seja para as empresas. É evidente que com esta carga brutal fiscal, você ainda vai fazendo alguma festa. E depois é cortando o investimento público e na qualidade dos serviços públicos. É por isso que as pessoas queixam-se cada vez mais no continente com a qualidade dos hospitais, a qualidade dos tribunais, a qualidade das escolas, tudo isto. Porquê? Porque o Governo, naturalmente, para ter o déficit controlado, corta no investimento, corta nos serviços públicos e mantém uma carga fiscal. Vamos ouvir também a opinião do Para resumir, Gil, Ferraz. eu digo que de facto, são projeções absolutamente decepcionantes, projeções absolutamente medíocres que não vão levar o país para o caminho que o país precisava, que era ficar um país com rendimentos mais elevados e com maior riqueza que aquela que tem. Ernesto Ferraz, são decepcionantes, como diz aqui Paulo Neves, de facto, estas projeções do Governo? Boa noite a todos que nos seguem lá em casa. Projeções ficam sempre em aberto. Há projeções para todos os gostos, para todos os tipos, para todos os feitios. Algumas vêm-se a confirmar, a maioria não se confirma. E nós podemos pegar naquilo que foi o orçamento do ano anterior, que é o que está mais presente na memória. O Ministro das Finanças português e chefe do Eurogrupo previa baixar o déficit para 1%. As negociações que existiram em sede de orçamento para recuperar alguma dignidade, pouca ainda, foram nesse âmbito. Em abril de 2018, em virtude de arrecadar mais receitas e investir pouco, ou por vezes nem investir, baixou esse déficit para 0,7. Quase no final do ano continuava a ocorrer o mesmo, captando mais receitas e investimento para 2022, 2023, sempre a empurrar com a barriga para a frente. Mas os senhores concordam com isso, os senhores votam o orçamento do Governo. Falou 5 minutos, se eu puder falar, agradecia. Não, mas dá a fazer aí uma leitura como se a culpa fosse só do PS, os senhores é que aprovam o orçamento. E veio a confirmar no final do ano, já no início deste ano, que o déficit ficou no 0,4%, quase entre os 0,4% e 0,5%. Estes números, estas projeções, estes programas, estes planos, o que é que dizem? É para apresentar em Bruxelas? É para o Ministro das Finanças, que é das Finanças e de tudo um pouco. Portanto, é Ministro de quase todas as pastas, porque é quem ordena, quem manda cativar, quem manda não investir. O que fazer ao dinheiro, quem faz o orçamento, que depois é aprovado pelo Bloco. O país precisa de investimento público, mas não é só investimento público, é investimento público de qualidade e que dê garantias para um futuro próspero, mais próspero do que temos hoje em dia. Mas os senhores apoiam o orçamento. Está a acontecer na medida em que aconteceu quando o governo do seu partido teve, na época da austeridade. Então, mas os senhores eram contra o meu governo, agora dizem que este é igual e apoiam este. Aproveitou a austeridade vinda da União Europeia para dobrá-la ou triplicá-la em cima. Então está a dizer que está igual, mas os senhores apoiam este. Ir para além da austeridade, meter a vida de muitos portugueses e portuguesas no inferno, do qual dificilmente muitos sairão. Porque cavaram tão fundo... Os senhores prometeram que iam sair todos. Eu peço desculpa, mas assim não consigo ter conversa em cima da mesa, porque falou 5 minutos e está sempre a interromper consecutivamente. Mas isto obviamente, isto é um debate. Enfim. Isto é um debate, e, portanto, uma declaração à imprensa. É o programa de estabilidade e a pergunta é: estabilidade para quem? O governo existe para governar o país não existe sem as pessoas, e se esta estabilidade não se repercute em qualidade de vida, em progresso para as pessoas que cá vivem, é estabilidade para quem? São números, são projeções que, na maior parte das vezes, dizem muito pouco aos portugueses. Dizia o deputado Paulo Neves que é importante criar riqueza. Mas para o Sr. deputado Paulo Neves e para o partido do Sr. deputado Paulo Neves é preciso criar e concentrar essa riqueza cada vez mais nos mesmos centros. Não é verdade. E aumentar o fosso entre os poucos que cada vez têm mais e uma grande maioria cada vez tem menos. Não estou a mentir, é a realidade. Não, eu estou-lhe a dizer, eu não defendo isso. Não diga que eu defendo isso, eu não defendo isso. A prática parlamentar no dia-a-dia é isso. Mas o que é isso? Diz o senhor?
Não, assisto eu, de viva voz e em direto. Suas. Em jogos políticos em que dá para... Enquanto diz que é verdade. Estabilidade sem crescimento, sem desenvolvimento, sem repor a qualidade de vida que, entretanto, se foi perdendo nestes 45 anos, não é estabilidade. Aliás, nem se percebe-se o termo para ficar bem na fotografia, não se percebe na vida, no concreto. Mas acha que o país pessoas. tem condições para ter outros números, ou seja, para ter um crescimento maior, para eventualmente ter aqui uma situação em que o déficit não seja tão alto, em que a dívida não seja tão alta, que seja reduzida? É preciso ir gerindo a dívida, não terá que mas ser um caminho deste género que o Ministro das Finanças apresentou? É preciso ir gerindo a dívida para não aumentar para valores que tivemos recentemente, mas é também preciso olhar para o país e investir no país e colocar os portugueses a viver com dignamente. Não é os números, as percentagens que vão definir essa qualidade de vida. E, portanto, se estamos sempre a empurrar para a frente, a médio e longo prazo, estamos em situações em que, de um momento para o outro, situações menos boas podem ocorrer ou podem ser lançadas sobre as populações. E, portanto, se estamos sempre a puxar para a frente, a tendência é que, caso ocorra situações menos favoráveis, menos positivas, é o afundar do fosso. Foi aquilo que tivemos nos anos de austeridade e que não é fácil sair daqueles 4 anos onde duplicaram e triplicaram a austeridade que ocorreu neste país. Paulo Neves, tem agora a oportunidade de repostar algumas das questões que foram aqui. Debate também, claro, não ofende ninguém dar exatamente, desde que não se atropelem demasiado, naturalmente, que não foi o caso. Que é saudável até essa participação. Vamos a isso. O que eu diria é o seguinte, o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda tem razão em algumas coisas que diz, da baixa do investimento público, etc, etc, etc. Só que o seu partido é que apoia o grande documento político deste governo, que se chama Orçamento de Estado. Não há documento mais político que passe naquele Parlamento do que o Orçamento de Estado. Portanto, o seu partido não aprovou apenas um, aprovou o primeiro, aprovou o segundo, aprovou o terceiro e aprovou o 4. Portanto, os senhores aprovaram todos. Portanto, são tão responsáveis pelos resultados como o Partido Socialista e como o Partido Comunista. Porque se não fosse o vosso voto, não havia Orçamento de Estado, não havia estes cortes no investimento, não havia os cortes na saúde. Portanto, o senhor não se põe à margem... Havia o quê? Havia um governo do PSD com o CDS para afundar mais o país. Era isso que existia, era a alternativa. Então não se venha queixar deste... Veja lá a alternativa. Quer dizer, o senhor há bocado disse este governo está mais ou menos como o outro anterior. Mas o outro anterior os senhores não apoiavam, mas este os senhores apoiam. Os senhores não pensem que podem ser apoiar o governo à segunda, terça e quarta. E à quinta e sexta já são oposição. Isso é uma conversa gasta. Não é uma conversa gasta, é a verdade. É. O que o senhor tem que se mentalizar é que se existe este governo, se existem estes resultados, é porque ele conta com o seu voto. Então, mas vamos lá ver do ângulo contrário. O PS teve contra o orçamento e depois do orçamento aprovado, depois do orçamento aprovado, vem reivindicar muitas das situações que passaram no orçamento como suas. Ou seja, também votou contra aquelas partes menos más, as partes boas, e agora vem, posteriormente, posteriormente à aprovação desse orçamento, vem concordar com algumas dessas medidas e reivindicar como suas, e votou contra. Portanto, qual é essa transposição que se fez com a passagem do 31 de dezembro para o dia 1 de janeiro? Que é o seguinte, o senhor não é oposição a este governo. Está ao lado dos professores, estou contra o orçamento. Depois disto, precisa de uma posição parlamentar. Eu penso que essa também foi um tiro ao lado. Vi falar da questão dos professores. Um deputado eleito pelo Partido Social Democrata da Madeira dá vontade de rir ao macaco quando o senhor apoia o governo socialista que manda lá. Sim, portanto, os professores na Madeira estão de veras isso é melhor dar. Essa foi um tiro ao lado. Bem, essa é preciso... Sobretudo aqueles que estão há 20 anos na precariedade. Sim. Quer dizer que a Madeira fez pior do que o seu governo a nível nacional? Eu não tenho governo. Não tem governo? Não. Bem, esta é a grande novidade. Apoio parlamentar. Então pronto, então o Sr. Deputado, apesar de ser dissidente do Bloco de Esquerda, que apoia o Governo, que é a grande novidade deste debate, é que o deputado eleito pela Madeira ao Bloco de Esquerda é dissidente da política nacional do seu próprio partido, que é apoiar este Governo, mas a verdade é esta, é que os senhores têm que se mentalizar de uma coisa. Os senhores não são oposição a este Governo.
os senhores apoiam este governo. Fazemos oposição, para o bem temos que fazer. E para o mal. Agora, esta coisa de ser oposição às quartas e às quintas e apoiar o orçamento quando é aprovado, a vida política de 360 dias não se define só num documento, como sabe. Isso é conversa que se não desvaloriza o documento. Não desvaloriza o documento. Sim, é um documento, mas existem uma série de centenas de outros documentos ao longo do ano parlamentar. Que aquilo não é um documentozinho. Aquilo não é um papelinho que a gente passa ali. Olha, vai-se aprovar isto não conta para nada. Não, aquilo conta para muito. Porque o Orçamento de Estado não é só um orçamento que fala de dinheiro. Fala de política. Portanto, os senhores apoiam esse orçamento, apoiam a política do governo. Vamos, se me permitem, não sei se o Ernesto queria acrescentar mais uma coisa sobre esta matéria, mas... Sobre números, que era bom que a gente também falasse do plano propriamente dito. Sim, mas temos que também, o nosso tempo corre e, portanto... Não, o plano são projeções que se fazem para o futuro e que podem ocorrer ou não, dependendo de situações diversas que ocorram pelo caminho. Mas não são credíveis estes números que foram apresentados do seu ponto de vista, não? São números, são projeções e as projeções têm a validade que têm. E se eles se concretizarem, são boas projeções ou não? Serão boas, será bom o número e a projeção, mas se não se reverter no país real, claro, de norte a sul e regiões autónomas, não dirá muito aos portugueses. É que estes números apontam pela primeira vez para saldos positivos nas contas públicas, que até agora, ao longo do tempo, têm sido sempre déficits, não é? Sim, mas sabe que os portugueses não vivem apenas do ar e de contas públicas. Claro. Mas se calhar foi o déficit que nos levou a situações de crise que já tivemos no passado. Precisam de estabilidade na sua vida laboral, na sua vida familiar, na instabilidade no geral. E para isso é preciso o país criar mecanismos de sustentabilidade que vão para longo de 1, 2 anos e não andar a se reverter de 4 em 4 anos. Ou seja, é preciso delinear um caminho, uma estratégia que seja consentânea com o futuro e com a sustentabilidade e não andar ao par e arranca. Paulo Neves, para concluirmos esta questão. Sobre esta questão, é evidente que isto são previsões. O Sr. Deputado diz verdades à lapalice, que podem confirmar ou não, como é evidente, são previsões, está à espera de quê? Isto não são resultados do passado, são previsões, podem-se vir a realizar ou não. Seja como for, são muito medíocres. Mas eu tinha aqui um resultado do passado. Agora, eu quero aquilo que foi captado, 1.100 euros, foi para meter no novo banco. Adora déficits e com públicos. Isso, sabe porque é que gosta de déficits muito. Públicos? Porque se nós temos déficits públicos, temos que ir pedir dinheiro à grande banca. Claro. Portanto, os grandes amigos da grande banca, mas tem que isto possa aparecer, é o Bloco de Esquerda. Eles adoram déficits. Eles adoram ir pedir dinheiro à grande banca. Há uma questão que eu queria lhe falar, Gil, que tem a ver com as exportações. Como sabe, o governo do PSD e do PP apostámos imenso nas exportações. Eu vou-lhe só dar este número, que é para ver o que é a mediocridade destes números deste governo que o Bloco de Esquerda apoia. Aviões, tudo exportado. Nós, quando chegámos ao poder, em 2010, de 2010 ao 2015, 2011 2015, nós passámos as exportações a valerem 28% para 42% do PIB. Ou seja, nós tivemos um crescimento de 14 pontos percentuais. Este governo, que já vai quase com 4 anos, passou de apenas 42 para 44. Isto demonstra exatamente o que é a mediocridade deste governo. Mais, o crescimento económico, que é muito reduzido, e estamos a falar de 1,7, só 0,3 é feito pelas exportações. O resto é para o consumo interno. Portanto, isto é para ver o que é a mediocridade e a pouca ambição deste governo. De facto, esta solução de governo do PS, com o Bloco e com o Partido Comunista, leva-nos a estes crescimentos medíocres de apenas 1, qualquer coisa, que é quase zero, tendo em conta a necessidade que o país precisava de crescer. Você não se esqueça que há muitos países da União Europeia que estão a crescer a 5%. É que são vários, estão a crescer a 5%. Eu pergunto, se eles crescem, porque é que nós não crescemos? Ernesto Ferraz, não sei se quer acrescentar também para concluirmos esta parte, senão avançamos para... O Sr. Paulo Neves acha que tudo o que é fora de Portugal é bom e em Portugal é tudo mau. Mas é gincana política, portanto o PSD fazia muito melhor. Hoje é a segunda mentira que está a dizer. Quando chega, eu não sei, o Sr. Deputado Paulo Neves desde que abria a boca. Reverte tudo à sua medida. Você está a dizer que eu digo tudo o que é português é mau? É mentira. Não, o país há bocado disse que é 140 anos para chegar ao nível do Luxemburgo. Se calhar nunca vamos chegar ao nível do Luxemburgo, porque o Luxemburgo está no centro da Europa e é quem define as regras para o sul da Europa. Tem tudo a ver, porque o sistema financeiro, do qual o PSD, o Sr. Deputado e o PPE têm grande influência, todos condenados a ser pobres. É que definem as regras para toda a União Europeia. E, portanto, o resultado estes resultados que se vão definindo ano após ano, é tudo resultado dessas práticas. A Inglaterra é rica e é mais... Bom, estamos precisamente em ano de eleições, várias eleições, e de resto estas
questões para o futuro vão ser muito discutidas nos próximos tempos. Temos já as eleições europeias já no próximo mês. E temos também já alguns alertas, nomeadamente o do Presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, que na intervenção que fez no 25 de abril, de certa forma desafiou os, diferentes intervenientes neste processo eleitoral para um debate franco e leal, baseado em alternativas políticas claras. Faz sentido haver este tipo de recomendação, Ernesto Ferraz? Se o Presidente acha que faz sentido, eu também acho. Eu também acho que faz sentido, não só no dia 25 de abril, mas acho que devia ser uma prática constante e assente, porque os políticos normalmente estão pelas causas comuns, para servir os serviços públicos, para fazer uma boa redistribuição daquilo que é o crescimento. E, portanto, agora, eu acho que o Presidente da República, da Assembleia da República começou o discurso a dizer que 45 anos de uma democracia pluralista, com a intervenção dos diferentes setores políticos e sociais, era uma mais-valia, mas que era preciso aprofundar em função, sobretudo, dos casos que têm vindo a público e a debate nos últimos anos. As questões do populismo e, portanto, eu acho que em súmula daquilo que foi a sua intervenção, tendemos praticamente todos a concordar. Agora, eu acho que ele, enquanto Presidente, devia ter um papel mais... Enquanto Presidente daquela Assembleia, devia ter um papel mais ativo, mas também acho que cada um dos deputados e deputadas que ali estão deviam ter a sua integridade. Mas isto chamar de atenção para que... Agora, para que os diferentes partidos, não é, no fundo, os políticos apresentem alternativas políticas claras e muitas vezes perde-se tempo no debate de coisas que eventualmente não interessam muito. Mas é a praxis política que eu me lembro, sempre foi assim e se calhar nos últimos anos até tem agudizado esse discurso, mas é um discurso que depois não se efetiva na prática. Mas ele falou sobretudo também numa comissão que tem cerca de um ano para fazer aumentar a transparência. Claro. E o código de ética dos políticos, neste caso, e dos presidentes. E nós temos tido notícias neste último caso. Ele diz que foi um largo consenso, se calhar foi um largo consenso em número, ainda não está totalmente decidido e votado, mas o consenso que houve nestas questões que poderiam definir regras é o PS se juntar ao PSD. Realmente os dois partidos juntos em número têm uma grande maioria, mas naquilo que é defender os interesses instalados que se mantenham como estão hoje, em igual modo ou maior, ou o PS vota a favor, o PSD abstém-se, para não dar-se aquela às claras, ou ao contrário, ou o PSD vota a favor e o PS abstém-se. E tudo passa. Faz de conta que evoluímos, que vamos aumentar a transparência, mas continua mais ou menos tudo a mesma. Do seu ponto de vista, ainda estamos muito longe, de facto, daquela transparência que era necessária. Estamos muito longe porque a prática demonstra praticamente todos os dias que é basicamente ao contrário, por mais conversa, menos conversa, a prática vem mostrar que é ao contrário daquilo que se pretende. E, portanto, se caminhamos no sentido contrário àquilo que se pretende em teoria, é no sentido que não evoluímos. Existe essa Comissão da Transparência e para uma maior ética e aquilo que passa à frente, passa atrás, aquilo que se conhece e aquilo que se sabe é que acabou tudo praticamente na mesma. Portanto, continuam advogados de manhã a fazer as leis para à tarde usufruírem delas e para todo este sistema e este regime continuar mais do mesmo. Isso também na Madeira é uma coisa que a oposição tem reclamado há 45 anos e a lei das incompatibilidades ali não chega. Portanto, eles estão ali de manhã e à tarde trabalham em prol deles próprios. Paulo Neves, do grupo também a sua opinião sobre esta matéria? Pois, sobre esta matéria, acho que a democracia é uma coisa que evolui todos os dias, ou deve de evoluir, e acho que é uma responsabilidade nossa. Há coisas que têm que ser melhoradas. Quem não percebeu isto também não percebeu nada. E há problemas e todos os partidos têm que contribuir para que a coisa seja melhorada, até porque todos os partidos às vezes contribuem para que a coisa esteja a piorar. Todos. O meu,
o seu, o que não faltam são episódios de todos os partidos, todos os que estão no Parlamento. Não há uns mais sérios do que outros. Há aí uns partidos que gostam de pensar que são mais sérios do que outros. E a gente depois vai sabendo algumas histórias que envergonha qualquer um. Os que estão fora do Parlamento também contam. Todos os partidos políticos têm que se mentalizar que nós temos que melhorar o sistema. Agora, como é evidente, isso melhora-se todos os dias na prática política. O Sr. Presidente do Parlamento, mas também o Sr. Presidente da República. E penso que todos os partidos, está a perceber? Até porque todos... Sim, é um debate que está na ordem do dia, até pelo avanço dos chamados populismos, não é? Como é que evidente, alertam. Os populismos aumentam também. Porquê? Porque os partidos tradicionalistas, e todos os partidos são tradicionalistas dentro da Assembleia da República, porque já todos têm algum tempo, não há dúvida que às vezes também contribuímos para uma certa desconfiança da população em relação aos políticos e aos partidos. Portanto, acho que temos que ter o bom senso de que há coisas que têm que ser melhoradas, seja no aspecto da ética, seja no aspecto da transparência, seja na ligação dos eleitos aos eleitores, mas sem também contribuir para soluções populistas, que eu às vezes vejo aí algumas sugestões de soluções para melhorar isto que é pior do que aquilo que está. Portanto, é preciso ter cuidado. Por exemplo, as incompatibilidades. Eu acho muito bem que existam algumas incompatibilidades. Agora, evite-se que se transforme agora os políticos em funcionários da política. Não, isso também discordo completamente, porque depois o que é que se passa? E isso passa-se em alguns partidos, em que os políticos são funcionários do partido. Portanto, têm que dizer amém a tudo, porque senão perdem o lugar. Tão simples quanto isto. Isso eu também sou contra. Agora, que tem que haver, em especial, uma transparência muito grande, tem que haver, agora, não concordo, que, como alguns partidos dizem, que quem está na Assembleia da República só pode estar na Assembleia da República ou quem está na política só pode estar na política. Discordo totalmente. Porquê? Porque passam a ser funcionários dos partidos e não a terem liberdade de dizer aquilo que pensam. Debate que naturalmente continua na sociedade portuguesa. Resta-me agradecer ao Ernesto Ferraz e também ao Paulo Neves. É o ponto final por hoje. Voltamos de hoje a 8 dias com mais um debate. Boa noite. Fique bem.